Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente mais uma vez nesta semana que já se iniciou para nós. Hoje é terça-feira, né? E às terças-feiras, como você sabe, nós temos sempre o encontro aqui ao vivo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Quero dizer para você que é um prazer muito grande ter você na nossa companhia e rogando sempre a Deus que Ele te abençoe, te guarde, te proteja e te dê a paz. Nós estamos estudando o livro de Marcos, onde o tema central deste evangelho é apresentar Jesus como o servo. Capítulo 10, versículo 45, nos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós, a partir então desse texto, nós começamos o comentário do livro de Marcos, demonstrando algumas características deste evangelho, que não custa nada rapidamente lembrar com você. Foi escrito por João Marcos, era discípulo de Pedro, foi escrito no ano 70 aproximadamente depois de Cristo. A probabilidade de ter sido escrito em Roma, pelo fato de no ano de 65 Pedro estar em Roma e sendo Marcos seu discípulo, então coincide com esta data e com este local. Marcos, o evangelista, ele vai nos mostrar a vida de Jesus, já que os evangelhos são livros bibliográficos, vão mostrar a vida de Jesus. Ele vai demonstrar aqui neste evangelho a vida dinâmica e o ministério dinâmico de Jesus. Isso está expresso em todo o livro de Marcos, nas passagens em que você vai encontrar o termo imediatamente, logo a seguir, após, mostra sempre esse dinamismo que envolvia o livro de Marcos e que envolve também a vida e o ministério de Jesus. E nós vimos um pouco sobre o sofrimento dos discípulos, daqueles que querem servir, ser servo, tal como Jesus o foi. Vimos a missão do Filho de Deus, que é dar a sua própria vida como em resgate de muitos. Vimos também sobre a necessidade que nós temos de compreender que Jesus serviu pelo exemplo e é dessa forma que nós devemos servir uns aos outros. E hoje nós vamos trazer mais uma lição do livro de Marcos, que está baseada no capítulo 1, versículos 12 e versículo 13, que diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Este trecho que nós lemos das Escrituras falam sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado. E é importante nós tirarmos as lições desta passagem para aplicarmos dentro do nosso estudo, que é intitulado Servindo como Jesus Serviu. Tal como seja, como que eu posso extrair uma lição da tentação de Jesus e como eu posso aplicar esta lição na minha vida. Então, o tema da palavra de hoje é servindo nas tentações. A palavra tentação, neste sentido que se apresenta no texto, ele tem o sentido de testar, ser testado. Só que nós temos que entender então aqui, testado por quem? Ou para o quê? O texto sagrado que nós vimos, ele é curto, com apenas 2 versículos, e não nos trazem tantas informações ou tantos detalhes que nós podemos
extrair daqui. Mas os textos que se relacionam com ele, tal como seja os textos que se correlacionam com este, que é uma das maneiras de você interpretar as Escrituras. Nós falamos isso na semana passada. Toda vez que você for ler um texto das Escrituras ou estudar determinado assunto, você deve juntar a este texto e comparar os demais textos que se relacionam com ele. Então, os textos que se relacionam com o livro de Marcos é Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, que vão mostrar ou narrar a tentação de Jesus. Mas a primeira pergunta é: Jesus está sendo testado por quem? Pelo próprio Deus. O texto sagrado que nós lemos de Marcos diz que logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Então, Jesus, como servo, ele está na total dependência de Deus. E essa total dependência de Deus vem como fruto da sua obediência. Os versículos anteriores, foi o qual nós tratamos na última mensagem, mostram o batismo de Jesus. Diz que o céu se abriu e desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então o verso 12, que vem logo após a narrativa do batismo, vai dizer que e logo o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava ali presente no batismo, agora que está controlando Jesus, que está impulsionando Jesus, o termo impelir, é a mesma palavra que foi usada no livro de Atos, dizendo que os ventos lhe eram contrários e empurrava o barco em que Paulo estava com algumas pessoas, e esse barco vai acabar encalhando na ilha de Malta. É a mesma palavra, impelir, sendo empurrado, sendo direcionado. Então, observe que nas tentações da vida, nós temos sempre que ter algo em mente, que nem sempre é uma ação de Satanás. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Então, Deus está testando o seu próprio filho. Agora, é só Deus quem o está testando? Não, o texto diz que Satanás também estava lá, que ele aproveita as circunstâncias para tentar desacreditar este servo que estava ali para servir e para obedecer. Uma das características marcantes na vida de um servo é a sua capacidade de obediência, de obedecer. E Jesus estava ali como servo, e tal como servo ele precisava obedecer. Então, quem está testando Jesus na passagem que nós estamos lendo? O próprio Deus, que está no controle de todas as coisas, e, claro, o adversário de nossas almas, que vai se apresentar. A narrativa do livro de Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto. Então, olha que mensagem maravilhosa. Após o batismo, a experiência que Jesus teve ali no batismo, das águas que ele passou com João Batista, mas também a mesma experiência que ele teve quando se abriu o céu e o Espírito Santo veio sobre ele, diz que este Espírito Santo o encheu. E a narrativa de Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto. Então observe que começa aqui o ministério de Jesus. O ministério de Jesus não inicia com a sua pregação. O ministério de Jesus se inicia com a sua tentação, com a sua provação.
Então, este mesmo Espírito o leva para o deserto. E se você observar nas Escrituras, não existe uma terra prometida sem um deserto. O nosso problema, nós hoje, servindo a Deus, que muitas pessoas querem a terra que mana leite e mel, querem a terra prometida, querem gozar e usufruir daquilo que esta terra e que as promessas de Deus, mas não querem ser provados, serem testados. E nós falamos, quando Jesus falou com os seus discípulos, no capítulo 10, do verso 45, no seu contexto, quando os dois discípulos chegam com ele e dizem assim, olha, nós queremos nos assentar um à esquerda e um à tua direita. Jesus disse, olha, vocês vão ter que beber o cálice e vocês vão ter que ser batizados no batismo, o qual eu sou batizado. Ele estava falando das provações, das tentações. E Jesus, então, começa o seu ministério passando por uma provação, por uma tentação. E é interessante a lição do deserto, quando você estuda o Antigo Testamento e o povo de Israel, quando atravessou o deserto, você vai observar que o deserto ele tem uma função fundamental na nossa formação. O deserto nos prova para ver se nós não vamos negar a Deus. O deserto nos prova para saber o que está no nosso coração. Para ver se a nossa decisão não foi apenas um fogo de palha. Satanás queria colocar em dúvida o chamado de Jesus. Nós vamos já falar um pouco sobre isso. Mas ele precisava, Jesus, ser provado e aprovado para nos versículos seguintes começar o seu ministério. O deserto, ele tem algumas características marcantes. O deserto durante o dia é um calor insuportável e durante a noite é um frio também insuportável. O deserto é onde existem as serpentes mais venenosas, os escorpiões mais venenosos. Então, esse período de deserto é um período, sim, difícil, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir atravessar esse deserto e esta provação. Os tempos que nós estamos vivendo hoje de isolamento social, onde muitas pessoas não podem sair de casa, principalmente aquelas que estão no grupos de risco. A nossa fé como igreja está sendo provada, sendo testada. E nós precisamos ser aprovados nesse teste, nessa provação. E a grande lição que Jesus nos ensina aqui, se você quer ser aprovado, seja cheio do Espírito Santo. O texto nos diz, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo. Lucas diz, Jesus cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa e que quer ter relacionamento conosco. Jesus, no capítulo 14, no capítulo 16 de João, ele nos diz que o Espírito Santo nos guia, que ele nos ensina, que ele nos faz lembrar, que ele é o Consolador que habita conosco, que habita em nós, que está entre nós. Esse relacionamento pessoal que nós devemos ter com o Espírito Santo. Então nós que nos intitulamos servos de Deus, tal como Jesus o foi, nós precisamos ter em mente a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz. Agora, Deus, através do seu Espírito, conduz o seu Filho Jesus ao deserto. E lá ele jejua 40 dias e 40 noites. E quando ele tem fome, o adversário se apresenta. É importante notarmos esta referência,
porque o nosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E esta procura se baseia exatamente nas nossas necessidades. Jesus teve fome. E ele disse assim, agora é a minha vez, agora é a minha oportunidade. E ele se apresenta diante de Jesus para pôr em dúvida o chamado do servo de Deus. E onde que está escrito isso? Se você ler o livro de Mateus, que é o texto que faz relação com este de Marcos, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, a primeira palavra que o adversário direciona para Jesus é, aproximando-se-lhe, disse, se és o Filho de Deus. Se és. Esta palavra está tentando lançar dúvida sobre o chamado. Se tu és filho de Deus. Por que é importante você notar isso? Porque os versículos anteriores, Jesus havia passado por uma experiência. E esta experiência, ele ouviu uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado. Não é uma palavra de dúvida, mas é uma palavra de afirmação. Tu és meu filho amado, que me dá muita alegria. Agora vem o adversário e diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus. Esse se tu és é a palavra de dúvida. Todas as vezes que nós nos encontramos diante de um dilema na vida, de uma enfermidade, de um problema, ou até mesmo de tomar uma decisão, nós vamos ser colocados diante daquilo que Deus falou na sua palavra, como também vamos ser colocados diante de uma palavra de dúvida, de uma palavra de derrota, de uma palavra de fracasso. Foi exatamente o que o inimigo fez. Ele se apresenta, ele se aproxima de Jesus e diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus. Olha ele tentando colocar em dúvida o chamado. Quem sabe eu estou falando com você agora, e você está atravessando um período da sua vida em que o inimigo está dizendo, será que realmente isso é para você? Será que realmente servir a Deus é para você? Será que realmente caminhar na igreja com os irmãos, isso é para você? Olha o que eu posso te oferecer. É a palavra de dúvida, tentando colocar em dúvida o seu chamado, tentando colocar em dúvida as palavras de bênçãos e as promessas que Deus determinou ao teu respeito. E eu digo para você que o adversário de nossas almas, ele é especialista em lançar dúvida. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden, com Eva. Foi isso que Deus disse? Foi exatamente isso? Você não está interpretando errado o que Deus falou para você? Então Satanás chega diante de Jesus e diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, veja a segunda lição que este servo Jesus nos ensina para nós atravessarmos um período de provações da nossa vida. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Segundo, conheça a palavra de Deus. Conheça as promessas de Deus para a sua vida. Ele diz, nem só de pão viverá o homem. O pão era o que podia matar a fome dele naquele momento. E é interessante, quando você olha os escritos, o que os autores, o que os comentaristas falam sobre esse texto, dizem que as pedras no deserto, devido ao agir do tempo, o sol, a poeira, os ventos, elas acabam tomando uma forma
e também a cor de um pão, meio que amarelado. Então imagine Jesus olhando aquelas pedras, a fome que ele estava naquele momento, e a proposta do adversário é: se prova para mim que você é o Filho de Deus, se você é poderoso, Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não cedeu à tentação. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele tinha uma palavra de Deus guardada no seu coração. Aproveite o tempo que você tem hoje na maioria livre. Estude as Escrituras, ouça as Escrituras, ouça uma boa mensagem, porque isso alimenta a sua alma. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Cristo. Então, a primeira tentativa do adversário foi lançar dúvida sobre o chamado de Jesus, sobre aquilo que Jesus havia ouvido a seu respeito. E aqui me dirijo a você. Eu não sei quais são as promessas que você ouviu de Deus a teu respeito. Mas de uma coisa eu sei, que se foi Deus que falou, Ele vai cumprir cada uma das suas palavras. Porque está escrito neste livro que Ele nem é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito uma palavra, Ele vai cumprir. Porque Ele é um Deus fiel. Mas tudo que eu e você, como servos do Senhor, precisamos entender que eu preciso ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque senão eu vou sucumbir nas tentações da vida. Segunda lição que este servo nos ensina é que eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso fundamentar a minha vida e a minha resposta, ou a minha maneira de lidar com as provações da vida com base nas Escrituras. Então, Satanás oferece, transforma essas pedras em pães. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Foi a primeira área em que ele foi tentado, na área das necessidades físicas. O que Jesus está respondendo para o adversário nesse texto? Jesus está respondendo que a dependência dele, deste servo, estava em Deus e na sua palavra, e não na demonstração de poder que ele poderia realizar na transformação das pedras em pães. Jesus poderia fazer isso? Claro que poderia, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus. Mas ele decide depender de Deus. Então, essa é a terceira lição, dependência de Deus. A primeira, seja cheio do Espírito Santo. A segunda, seja cheio da palavra de Deus. A terceira, dependa única e exclusivamente de Deus. Então, diz o texto, que o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Tem muita gente que acha que o nosso adversário é burro. Tem muita gente que se gaba e diz assim: eu já li a Bíblia 2, 3, 4, 50 vezes. Talvez essa pessoa esteja aí na sua meia-idade, 50, 60 anos, essas que conseguiram essa proeza de ler 50 vezes as Escrituras. O inimigo conhece esse livro há mais de 2000 anos. Ele conhece, ele sabe. Só que ele conhece para tentar tirar proveito, distorcer as promessas, distorcer as palavras, empregar dentro de um contexto errado. É exatamente isso, o que acontece aqui. Então, Jesus é levado por Satanás para o pináculo do templo. E esse pináculo do templo tem 180 metros, do alto até a área do pátio do templo. E Satanás disse: olha,
te joga daqui lá embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Isso é o Salmo 91. Então observe que o adversário ele conhece as Escrituras, mas ele cita um texto, só que esse texto ele está fora de um contexto. Por isso que eu sempre falo para você, você que ama a palavra de Deus, que ama estudar a palavra do Senhor, toda vez que você lê as Escrituras, sempre leia 1, 2, 3 vezes, lê o que veio antes, lê o que vem depois, porque isso vai lhe permitir ter uma compreensão correta das Escrituras, para você não ser enganado. Muitos falsos profetas têm se levantado, estão usando a palavra, estão pregando a palavra, e muitos empregando textos fora de contexto. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus responde dessa forma? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque dentro do templo havia uma escada que dava acesso do pátio até o pináculo. Não havia necessidade de Jesus se atirar lá de cima. Agora imagine a cena. Imagine o que iria acontecer, o rebuliço que iria acontecer. O templo lotado. Muitas pessoas estavam ali. Havia uma promessa que o Messias viria. E agora imagine Jesus se jogando do alto do templo, 182 metros de altura, e os anjos o segurando pelas mãos e o colocando no chão no meio da multidão. Olha como isso seria maravilhoso. Olha a fama de Jesus. Olha, o Messias chegou trazido do céu, segurado nas mãos por anjos. Jesus ficaria famoso, mas havia escada para ele descer ou para ele subir. Tentar a Deus é você tentar atribuir a Deus algo que ele não falou. Se Deus não autorizou, se Deus não mandou, não faça. Então, outra observação sobre a vida deste servo Jesus é que, além dele ser cheio do Espírito Santo, além dele ter sempre a palavra de Deus como base da sua vida, da sua fé, ele tem uma compreensão do que a palavra quer dizer. Ele consegue entender a dimensão da palavra de Deus. Ele tem uma boa interpretação daquilo que Deus está falando na sua palavra. A nossa fé se baseia no que diz as Escrituras. Mas para que a nossa fé seja uma fé dinâmica, eu preciso ter uma compreensão exata de tudo isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte: uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida de demonstração pessoal de poder. Algumas vezes, nesses quase 20 anos de ministério, eu ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu fui numa reunião de oração e o irmão fulano flutuou. Por vezes eu ouvi dizer que algumas pessoas oraram e nasceram dente de ouro. Eu sempre refletia e reflito com você hoje. Para quê? Qual o objetivo disso? Como que isso edifica a vida dos outros? A manifestação do poder do Espírito Santo na nossa vida não é para demonstrar que temos poder,
mas para demonstrarmos que somos capazes de servir os outros. Se aquilo que eu faço não pode edificar a vida de outros, eu não estou fazendo absolutamente nada como servo. Porque servir não é servir a si mesmo, é servir aos outros. Satanás queria que Jesus embarcasse no barquinho chamado fama, e Jesus não embarcou. Você vai ver em diversas vezes que quando Jesus fazia um milagre, ele dizia para as pessoas, não fale nada para ninguém. Não comente nada com ninguém. Jesus não queria fama. Jesus queria apenas servir as pessoas. Jesus ainda é tentado em uma outra área, na área da glória. Isso fala de riqueza, isso fala de conquista, de ser grande. Diz o texto, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Algumas pessoas podem não compreender esta passagem, mas ela parte do seguinte entendimento. Lá no Éden, Deus havia dado o domínio de todas as coisas ao homem, Adão. Só que esse homem chamado Adão, ele não passa no teste, ele não passa na prova. E ele entrega os reinos deste mundo, o domínio deste mundo, na mão de Satanás. Agora, quando Satanás diz, tudo isto, a glória deste mundo eu te darei, se tu prostrado me adorares. Ele tem autoridade para reivindicar isso? Tem, lhe foi entregue. Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Então ele tinha como fazer essa proposta. Só que esta proposta significava para Jesus um atalho. Porque Jesus não veio para dar a sua vida e para conquistar, para comprar, para pagar o resgate. Que era que Satanás estava oferecendo. Ele está dizendo, você não precisa passar pelo vexame da cruz. Você não precisa passar pelo sofrimento do Calvário. Eu te ofereço um caminho mais fácil. Eu te ofereço um caminho mais curto. Tudo isto eu te dou, se tu prostrado me adorares. Então observe que para eu e você passarmos no teste das provações desta vida, que estão sob o controle de Deus, porque é Ele que permite todas as coisas, mas também nós estamos sendo tentados pelo adversário, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a palavra, estarmos cheios da palavra para podermos responder à luz das Escrituras. Nós precisamos depender de Deus, sabendo que o nosso sustento e o nosso socorro vem do Senhor. Nós precisamos ter uma compreensão correta das Escrituras. Não pegar textos isolados e querer basear a nossa vida em textos isolados. E agora, nós precisamos saber que os atalhos que o inimigo nos oferece pode nos afastar do centro da vontade de Deus. O que Satanás propôs para Jesus foi exatamente o que ele veio fazer. Dar a sua vida
em resgate de muitos. Mas Satanás queria que ele cedesse à tentação, que ele, prostrado, o adorasse. Se ele iria dar ou não iria dar, porque ele é o pai da mentira. Mas Jesus não cedeu à tentação. Jesus, ele não precisaria morrer segundo a proposta de Satanás. Eu te dou um caminho mais curto, sem sofrimento, sem angústia e sem dor. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus nos ensina, desde o capítulo 10, que nós lemos na primeira mensagem, que servir a Deus vai, em alguns momentos da vida, exigir de nós passarmos por provações, passarmos pelas tentações da vida. E ele nos dá o exemplo de como nós podemos vencer as tentações. Sendo cheio do Espírito Santo, conhecendo e estando cheio da palavra de Deus, dependendo única e exclusivamente de Deus, ter uma interpretação correta das Escrituras e, por fim, não aceitar os atalhos que Satanás nos oferece. Jesus responde a Satanás a última invertida. Diz assim: somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, com esta palavra, o deixou Satanás. Só que o texto que nós lemos de Marcos e também de Mateus diz assim: estava com as feras, mas os anjos o serviam. O livro de Mateus diz: com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, meu amigo, minha amiga, Deus sempre tem o melhor para mim e para você. É assim que termina a lição de Jesus no deserto. Ele foi em tudo tentado. Tentado nas suas necessidades físicas, tentado para ser famoso, tentado para ter riqueza, glória, conquista, mas ele não cedeu às investidas do adversário. E depois de tudo isso, os anjos vieram e o serviram. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Ele te guarde e que a sua palavra seja sempre abundante no nosso coração. Não esqueça, todas as palavras que Deus falou ao teu respeito, Ele vai cumprir. No tempo certo, Ele vai cumprir. Dependa e seja cheio do Espírito Santo. Ame e seja cheio desta palavra. Não tome atalhos. Espere que no tempo certo os anjos virão e te servirão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, teu amado, querido e precioso Filho, aquele que veio para nos servir de exemplo como um servo. Mais uma vez, a tua palavra nos ensina e nos dá o exemplo que Jesus sim foi tentado, como nós também o somos. Foi tentado, foi provado, foi colocado em dúvida as palavras que ele havia ouvido a seu respeito, mas ele em nada cedeu. E depois de tudo isso, o Senhor enviou teus anjos para o servir. Então, meu Pai, nós estamos aqui neste momento orando a Ti, pedindo a Tua ajuda, que o Senhor nos ajude a passarmos pelas provações da vida e, acima de tudo, nos ensina e nos ajuda a sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nos ensina e nos ajuda a amarmos e a sermos cheios da Tua palavra, para que possamos atravessar os desertos da vida.
Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que está orando conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Quero lembrar a todos vocês que você pode acompanhar também as mensagens. Elas estão também no YouTube. Todas as mensagens que nós já pregamos estão lá. Mais tarde essa também vai estar lá, para que você possa ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e até quinta-feira. Fique na paz do Senhor. Amém.